Um homem chega à academia pela primeira vez e, ignorantemente, aponta sua lâmina para uma professora genial, que domina 5 elementos. Todos esperam que ele perca miseravelmente. Mas, inesperadamente, durante a batalha, a professora não só pega leve, como também, quando seus olhares se cruzam, ela até cora na frente de todo mundo. Acontece que ela já o conhecia. Ela até tinha escrito uma carta de amor para ele antes. No entanto, este nobre, admirado por centenas de milhões de garotas, faz a maioria das pessoas suar frio ao ouvir seu nome, o Carrasco Sorridente. Este é o título que as pessoas deram a Julian. Dizem que ele mata sem pescar. Por causa disso, quando Julian chega à Academia Vale para a cerimônia de seleção da Ordem dos Olhos Fechados, ele imediatamente causa pânico entre todos os candidatos. Porque aquele cão raivoso da realeza está aqui. E, para piorar, um novo estudante esbarra acidentalmente em Julian. Apesar de seus contínuos pedidos de desculpa, todos pensam que esse cara já era. Isso se torna o consenso de todos, até mesmo de Erland, que veio com Julian, que diz: calma, ele é só um garoto. Mas o que eles não sabem é que a alma do vilão Julian já foi substituída pela de um gamer antissocial. Só quer sobreviver neste perigoso mundo de jogo. Droga, eu nem fiz nada ainda. Embora ele não tenha nenhuma dessas intenções terríveis, o brilho roxo que emana dos estudantes ao redor confirma o medo profundo deles. De acordo com a ambientação do jogo, Julian possui a habilidade de ver as emoções negativas dos outros. Ele costumava usar esse poder para brincar com seus inimigos. Precisa acalmá-los. A chegada de Julian à Academia Vale para supervisionar a seleção é, na verdade, uma conspiração de alguns superiores da Ordem, porque ele feriu a cabeça anteriormente. Espalharam-se rumores de que Julian perdeu a memória, então, se ele estragar esta seleção, os superiores terão um motivo para expulsá-lo da Ordem. Mas antes que Julian possa fazer qualquer coisa, uma voz feminina e gentil chama à distância. Bom dia, Sr. Julian. A recém-chegada não é ninguém menos que a genial da Academia Vale, a professora Alien Donation, uma das personagens principais do jogo. A matadora do rei demoníaco. Desde jovem, ela dominou 5 elementos raros e conseguiu se tornar uma arquimaga de 5 círculos. Ela é até mesmo um membro da Torre Mágica de Adaleta. Mas por que ela está me cumprimentando? Alien e Julian não deveriam ser estranhos. Ele espera usar a autoridade da professora Alien para acalmar os estudantes, mas, olhando de perto, ela também emana um brilho estranho. Mas sua forma e cor são diferentes das de qualquer outra pessoa. É medo ou raiva? Não. Isso é ressentimento, e é terrivelmente profundo. Por quê? O recluso fica atordoado. Ele não tem ideia do que o Julian de antes fez para uma garota nutrir emoções tão intensas. Ele quer aliviar a tensão, mas o que sai é: quem lhe deu permissão para falar comigo, sua Donation? Sua mestiça. No momento em que essas palavras saem de sua boca, a atmosfera congela. Alien olha para Julian com nojo, como se estivesse olhando para lixo. Ótimo. Agora não consigo nem falar. Julian quer chorar por sua própria estupidez. O que eu estou fazendo? Embora ele acrescente: como posso ajudá-la, a atmosfera permanece congelada em um silêncio aterrorizante. Perdido por um, perdido por 1000. Ele decide agir como Julian agiria. Ele saca sua espada e grita bem alto: tornar-se uma mestiça cortou sua audição pela metade também. Então, deixa o som de alguém morrendo restaurá-la. Julian pretende quebrar as defesas dela com essas palavras. E depois confortá-la, mas a realidade não é nada como ele imaginou. No momento em que Alien o vê sacar a espada, um poder mágico aterrorizante explode dela. Sacar sua espada significa uma declaração de guerra, mesmo que você seja da Ordem dos Olhos Fechados. Não vou ficar parada enquanto você comete violência contra os funcionários da Academia Vale. Estudantes. Embora Alien não queira se opor a Julian, ela sabe que precisa. Assumindo sua posição, Alien lança imediatamente a magia de 3 círculos. Raio. O ataque atinge a espada de Julian. O impacto incrivelmente realista o faz perceber que está realmente em uma batalha de verdade. Vendo-o distraído num momento como este, Alien fica ainda mais furiosa. Ele não está me levando a sério. Ela imediatamente começa a evacuar os alunos, preparando-se para dar uma lição em Julian. Mas no momento em que Alien vira a cabeça, ele lança um ataque. Embora ela reaja e use um escudo, a força avassaladora de Julian o despedaça instantaneamente.
O inimigo está agora a menos de 20 centímetros de distância, mas a emoção que surge no coração de Alien não é medo. É atração. Com o coração acelerado, ela lança freneticamente suas habilidades para frente. Sem nenhum controle sobre o poder delas. Depois de se acalmar, Alien começa a se arrepender. Na verdade, ela não quer machucar Julian, porque ele já foi alguém que ela admirava. Por toda a sua vida. Embora Julian fosse apenas um membro de um ramo da família. Kribart, seu porte nobre era mais forte do que o de qualquer outra pessoa. Ele não só tinha amplas conexões, mas sua excelente esgrima lhe rendeu o título de Estrela em Ascensão do Império durante seu tempo na Academia Vale. Ele era admirado por inúmeras alunas, e até mesmo a genial Alien era uma delas. No momento em que o viu pela primeira vez, seu coração foi completamente capturado. Embora ela soubesse que suas posições sociais eram mundos à parte. Alien ainda assim não suportou perder a chance, então ela se confessou e foi duramente rejeitada. Toda vez que pensa nisso, Alien sente uma pontada de vergonha. Mas o recluso que acabou de transmigrar para o corpo de Julian não sabe disso. Ele acha que ela está curando. Porque está com raiva de seus ataques não estarem funcionando. Incapaz de suportar. Julian decide acabar com essa batalha imediatamente. Ele aparece num piscar de olhos atrás de Alien. E então gentilmente bate na cabeça dela com o punho da espada. Porque não acabamos com essa farsa agora? Essa ação faz o coração de Alien palpitar, mas mais do que isso, ela fica confusa por um momento. Ela até vislumbra aquele veterano gentil de antes, não um carrasco de sangue frio. Por quê? Você teve a chance, porque não usou sua técnica de assinatura, a espada do luar. Você está me subestimando. Julian fica sem palavras e só consegue rir sem graça. Ele não pode simplesmente dizer que acabou de transmigrar e ainda não estudou as técnicas de espada desse personagem. Não é? Isso confirmaria os rumores sobre sua perda de memória. Então, ele precisa interpretar Julian perfeitamente e demonstrar sua vilania. Então ele sorri. Senhorita Alien, você realmente quer saber? No momento em que ela ouve isso, as pupilas de Alien se dilatam em choque. É a primeira vez que ela o ouve chamá-la de forma tão gentil. Ela acena com a cabeça. Então Julian explica que, na verdade, não tinha intenção de iniciar um conflito. É que Erland, que veio com ele, está visitando a academia pela primeira vez. E não sabe onde a cerimônia de seleção da Ordem dos Olhos Fechados é realizada. Ele só queria pedir informações, mas inesperadamente causou pânico. Agora que você sabe, nos guie imediatamente, mestiça. Alien fica ali, pasma. O motivo era tão simples assim. Embora um pouco irritada, com seu bom coração, ela ainda assim os guia. Caminhando pela estrada, Julian sente uma onda de alívio. Eu não conheço a espada do luar. Outra coisa é que ele muitas vezes, inconscientemente, demonstra sua gentileza inútil de um recluso, que é completamente oposta à personalidade de Julian. Alien está começando a suspeitar de algo. Isso não é um bom sinal. Preciso interpretar melhor o meu papel. O carrasco sorridente. Mas essa cena aterroriza os dois ao seu lado. Ambos têm o mesmo pensamento, o que esse cara está tramando agora? Alguns minutos depois, eles chegam aos campos de treinamento da Academia Vale. Este é o local da seleção de hoje. Assim que entram, Julian começa a se apresentar em voz alta para todos. Enquanto isso, Erland analisa a área, desconfiado. Finalmente, seu olhar pousa em um jovem de cabelo azul. Achei. O segundo filho da família Tush. A família deles é notável por causa de seu bom relacionamento. Ponto com a família Kripard. A Ordem dos Olhos Fechados é uma organização diretamente subordinada à família real. E todos consideram uma honra se juntar a ela, portanto, a competição é extremamente acirrada. A avaliação normalmente envolve um duelo com o examinador-chefe. Esta é a primeira armadilha que os superiores prepararam para hoje. Se Julian deixar a família Tush perder e ser humilhado em batalha, ele não entende de etiqueta social. Por outro lado, se ele deixar o segundo filho da família Tush passar, isso é favoritismo e corrupção. De qualquer forma, os superiores podem usar isso como desculpa para lidar com Julian. O que você vai fazer, Julian? Afinal, essa situação não tem solução. Nesse momento, uma voz calma ecoa pelo campo de treinamento: vocês sabem que só uma pessoa faz quando morre. Essa frase faz todos tremerem. Quem fala é Julian, usando sua imagem notória para fazer uma ameaça sufocante. Desistam voluntariamente se não quiserem morrer.
O efeito é imediato. Diante do vilão mais temido do Império, quase ninguém consegue manter a compostura. Eu desisto, um candidato esmagado. Pelo medo fala primeiro. Depois, um após o outro, até mesmo o garantido segundo filho. Fica com tanto medo que levanta a mão para desistir. Enquanto os candidatos da Ordem dos Olhos Fechados anunciam suas desistências um por um, Julian solta um suspiro secreto de alívio. Fim do teste. Se não houver outros desafiantes, o teste termina aqui. Então, Julian vira o olhar para Alien na plateia. Ele se surpreende ao descobrir que a aversão que pairava sobre a cabeça dela desapareceu. Isso deveria ser motivo de comemoração. Mas ele rapidamente percebe que algo está errado. Se minha intimidação a afetou, ela não deveria demonstrar medo ou, pelo menos, estar em guarda. Existe algo que eu não saiba. Enquanto ele reflete sobre isso, Alien deixa a arena com uma expressão indecifrável. Então, Julian retorna à sua mansão. No momento em que chega em casa, ele se sente aliviado. Ele se joga em uma cadeira, suspira profundamente e começa a pensar. Ele entende que esta é uma conspiração do Conselho de Anciãos apenas para expulsá-lo da família. Ter passado por hoje foi pura sorte, mas a sorte não estará sempre do meu lado. E se isso acontecer de novo? Depois de organizar seus pensamentos, ele olha para a bainha da espada na mesa. Ele sabe que a arrogância de Julian vem da esgrima que lhe permite empunhar esta lâmina. Então, eu também preciso dominar esse poder. Ele agarra o punho da espada, com o som do metal raspando. A lâmina se revela gradualmente. Julian descobre que consegue ver a trajetória da espada. Então é isso que eles chamam de caminho da espada. Será que este é o talento de Julian? Ele balança a espada, seguindo o caminho em sua visão. Instantaneamente, um claro som de espada perfura o céu noturno. Embora ele consiga compreender o caminho básico da espada, isso está longe de ser o suficiente. O Império tem inúmeros mestres da esgrima, e a razão pela qual este cara de mente perversa sobreviveu por tanto tempo é porque ele possui vantagens excepcionais que personagens comuns não conseguem igualar, aqueles olhos afiados que podem penetrar as emoções. E sua compreensão única das artes arcanas. Para dominar as artes arcanas, ele deve primeiro entender a mana. Pensando nisso, Julian começa a se concentrar em sentir os elementos de mana em seu coração. Agora eu ocupo o corpo de Julian. Mesmo sem as memórias, toda a sua memória muscular ainda deve permanecer neste corpo. Contanto que eu consiga despertá-las, dominar as artes arcanas não será difícil. Claro, usar mana acarreta riscos. Se ele não for cuidadoso, e a mana fluir ao contrário. Em vez de para os nodos de mana, poderia danificar diretamente órgãos vitais, incluindo o cérebro. Existem 38 canais de mana no corpo. 6 canais principais como os rios de um afluente e 32 canais menores como pequenos riachos. Mas não há tempo para se preocupar com isso agora. A sorte favorece os corajosos. Ele respira fundo e canaliza mana para os canais principais. A estranha sensação da mana fluindo é sem precedentes. Ele segura a espada com as duas mãos, conduzindo a mana por todo o seu corpo. A resistência cede em muito sua imaginação, e uma dor ardente percorre todo o seu corpo. Momentos depois, ele abre lentamente os olhos. A primeira coisa que ele vê é a lâmina, emanando uma luz azul clara. Esta é a espada do luar de Julian. Eu consegui. Embora seja apenas um pequeno sucesso e não se compara à verdadeira espada do luar. Pelo menos prova que ele pode usá-la, e este é apenas o primeiro dia. Sem descanso, no dia seguinte, ele corre para o campo de treinamento para se adaptar a esta nova habilidade. Logo ele atinge o nível de um cavaleiro imperial. Mas antes que possa comemorar, ele é notificado para ir ao palácio para relatar os resultados da competição. Dada a personalidade de Julian, ele definitivamente não iria pessoalmente, mas, temendo que o Conselho de Anciãos pudesse manipular as coisas, ele decide ir pessoalmente. Isso aterroriza Lancelot, que veio entregar a mensagem. Logo, os dois chegam ao palácio do Império Adalatan. O Império Adalatan é uma das 3 grandes potências do continente e a mais forte das 3. Depois de se despedir do ansioso Lancelot, Julian é escoltado por guardas até o escritório do comandante. Ao entrar, ele vê a comandante Alduin sentada em uma cadeira. Após algumas formalidades, Alduin sente que a personalidade de Julian está muito diferente de antes.
Embora incrível, ela não se aprofunda no assunto. Julian se livra de mais uma. Então, havia algum talento útil no teste de recrutamento? Voltando ao seu assento, ela faz uma expressão séria e pergunta. Nenhum. E quanto aos habilidosos em esgrima? Nenhum. Ao ouvir isso, a boca de Alduin se abre gradualmente. Ela culpa Julian por não recrutar ninguém, desconsiderando completamente a ordem de falta de pessoal para encobrir a verdade. Julian afirma que os candidatos eram todos uma ralé e recrutá-los seria inútil. E uma pura perda de tempo. Ele então entrega um relatório. Estes são os problemas descobertos neste teste de recrutamento, juntamente com algumas propostas de melhoria. Alduin pega a carta e começa a ler. O significado geral é que a ordem dos olhos fechados não se responsabiliza por quaisquer acidentes durante os testes de recrutamento. Então, quando ouviram Julian dizer que os mataria, eles ficaram com tanto medo que desistiram na hora. Depois de ler, Alduin diz que irá relatar aos seus superiores. Mas isso não garante resultados. Ela também o informa que é uma carta do secretariado em seu escritório temporário. Depois de se despedir de Julian, Alduin mergulha em pensamentos, folheando os documentos com interesse. Esse novo regulamento significa literalmente que os instrutores não têm qualquer responsabilidade por incidentes durante os testes de recrutamento, mesmo que vidas sejam perdidas. Eles podem ser absolvidos sob proteção real, mas mesmo assim, a natureza do teste de recrutamento não mudará. A maioria dos que se candidatam à ordem dos olhos fechados são nobres caídos e plebeus politicamente neutros. Eles não têm poder. Suprimir a insatisfação dessas pessoas é fácil. Julian deveria entender isso. Portanto, o verdadeiro propósito desta proposta de reforma provavelmente aponta para outro lugar. Alduin fecha os olhos para organizar seus pensamentos. Porque alguém que geralmente não tem interesse em regulamentos submeteria de repente um documento desses. Então, ela se lembra de algo subitamente. Sobre uma certa conspiração no teste de recrutamento. O Conselho de Anciãos conspirou com a família Toss para manipular este teste. Ela sabe um pouco sobre isso. Ocupando o cargo de comandante da Ordem Real dos Olhos Fechados. Mesmo que ela não queira ouvir, todos os tipos de notícias chegam automaticamente aos seus ouvidos. Percebendo isso, ela entende de repente. É um aviso. Sim. Isto é um aviso. Um aviso de Julian para a família Toss e o Conselho de Anciãos. É como dizer, eu descobri seus esquemas. Se ousarem fazer isso de novo, não vou pegar leve como desta vez. Pensando nisso, ela imediatamente chama alguém para entregar a carta. Parece que depois daquele ferimento grave, ele mudou completamente. O cão de guarda da realeza está tentando estabelecer sua própria identidade. Isso é assustador. Preciso ficar de olho nele. Logo, Julian retorna ao seu escritório. Ele pega a carta do secretariado. O conteúdo é, resumidamente, sobre escoltar um mago para reparar pedras residentes. Esta é uma rara oportunidade de treinamento. Embora haja o risco de encontrar demónios, é um problema a ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Esta é uma chance perfeita para testar esta espada do luar incompleta. Além disso, esta é uma boa oportunidade para anunciar publicamente que Julian está trabalhando para a Ordem dos Olhos Fechados novamente. Esta missão até tem uma ordem de cavaleiros os acompanhando. Com tal sensação de segurança, não há razão para recusar. Mas o que ele não sabe é que o mago que ele está escoltando será a última pessoa que ele gostaria de ver. Logo, Julian cavalga até a área de reparo, pronto para partir. Assim que ele chega, 2 cavaleiros se aproximam. Agradecemos seu esforço, Lord Julian. Eu sou parente de Rance, membro dos Cavaleiros do Leão Azul. Eu sou Heinrich, também membro dos Cavaleiros. Os 2 cavaleiros se curvam respeitosamente. Mas, ao contrário de suas palavras e gestos respeitosos, o cansaço em seus olhos é óbvio. As emoções negativas exibidas também são roxas. Isso é medo de mim. Embora não seja muito longe até o distrito de Julian, não há garantia do que pode acontecer. Então, por favor, tomem cuidado, cavaleiros. Entendido. Os 2 engolem a seco. 1. Lord Julian, o senhor gostaria de ir de carruagem para o distrito de Julian. Uma carruagem. Sim. O cavaleiro parente assente. Uma carruagem é mais confortável do que cavalgar, certo?
A jornada é longa. Ir de carruagem seria mais confortável. Embora ele concorde verbalmente, ele está bem ciente de que não é bom o suficiente para merecer tanto cuidado. Definitivamente há algo de estranho aqui. Tudo bem, vamos fazer isso, mesmo que ele perceba a intenção. Ele concorda sem hesitar. Ótimo. Então, quando a maga Alien chegar, nós a avisaremos. Ao ouvir isso, Julian congela imediatamente. Mas, falando no diabo, Alien já está acenando de longe. Mas quando ela se aproxima, ambos congelam, sem graça. Julian se vira e vai embora. Esqueça o que eu disse sobre a carruagem. Ao ouvir isso, os dois cavaleiros ficam apreensivos. Será que ele sabe que mandá-lo ir na carruagem era para monitorá-lo? O olhar de Parent se torna penetrante. Enquanto isso, Alien parece envergonhada. Sem saber porque está encontrando Julian aqui, ou porque ele foge assim que a vê. E Julian não faz a menor ideia do seu relacionamento com a Alien. Ou do que aconteceu entre eles. Ele apenas sente que é perigoso demais ficar perto de alguém cujos pensamentos ele não consegue ler. E com certeza, a Alien irá na carruagem. Então, só me resta ir a cavalo e evitar a Alien o máximo possível. E completar a missão rapidamente para voltar logo. O grupo chega a uma pequena torre que armazena pedras de ressonância. Alien começa a inspecionar a pedra de ressonância, que precisa de reparo. A inspeção revela que as rachaduras na pedra de ressonância são graves demais. Ela não pode ser consertada, apenas substituída. Mas assim que for trocada, a barreira daqui vai desaparecer. Sem a barreira, os demónios atacarão. Vendo o rosto do administrador ficar carrancudo, Alien sorri de forma tranquilizadora. Não se preocupe, confie em mim. Não vai demorar muito. Dito isso, Alien arregaça as mangas e põe a mão na massa. Em pouco tempo, a substituição fica pronta. Então Alien aproveita esse breve momento para tomar um ar fresco. Assim que põe os pés para fora, ela encontra Julian patrulhando. Ao ouvir que é a Alien, Julian se vira e corre. Vendo isso, Alien o agarra pelo manto. Porque você vive me evitando. Eu não estou. Você que está me seguindo. Alien fica sem palavras com a resposta dele, mas ao pensar em ser chamada de perseguidora, ela fica furiosa. Quem você está chamando de perseguidora? Justo quando estão discutindo acaloradamente, eles de repente sentem uma terrível intenção assassina se aproximando. Olhando com atenção, 3 demónios aparecem ali perto. É isso que dá ficar sempre me evitando. Alien, furiosa, dá um soco nele. Eu queria te avisar que a barreira aqui estava desativada para o reparo. Satisfeito agora? Assim que ela termina de falar, um guerreiro cavaleiro do Leão Azul é arremessado na direção deles. Julian sente na hora que algo está errado. Como demónios comuns podem ter tanto poder de ataque? Ao virar a cabeça, ele vê um demónio humanoide com 2 chifres. Droga! É um demónio de 2 chifres. O poder de combate de cada demónio varia. Eles geralmente são classificados pelo número de chifres que têm na cabeça ou no corpo. Nenhum chifre significa 100 chifres, um chifre é de um chifre, 2 chifres é de 2 chifres. E assim por diante. Quanto mais chifres, mais forte é o indivíduo. Por quê? Porque os demónios apareceram bem nesta hora. Isso significa que, se o reparo da pedra de ressonância tivesse atrasado um pouco mais, algo terrível teria acontecido. Felizmente, há quem possa lidar com essa situação caótica. Afinal, os demónios são apenas do tipo sem chifres e de um chifre. Soldados, deem suporte à maga. Os soldados treinados entram em ação imediatamente. Eles formam suas fileiras, cada um erguendo sua arma na direção do ataque dos demónios. A substituição da pedra de ressonância levará mais uns 10 minutos. Só precisamos aguentar firme até o reparo ser concluído. Na minha opinião, manter nossa posição é mais sábio do que atacar primeiro. Desde que a gente aguente até a pedra de ressonância ser reparada, a barreira será restaurada. São só demónios de um chifre ou menos. Os demónios não conseguirão manter suas formas e se dissiparão. Está na hora de eu intervir pessoalmente com a minha esgrima. Eu pratiquei em bonecos de treino em casa. É hora de colocar em prática aqui. Pensando em livrar as poderosas técnicas de espada de Julian. Em combate real, Julian se sente extremamente animado.
De repente, uma intenção assassina, aguda como uma agulha, o atinge. Alien olha para cima e vê um demonío em forma de besta rasgando o céu, avançando contra ela como uma flecha. Ah, não. Ele mirou no momento em que o poder da barreira enfraqueceu. Isso significa que o demonío tem uma inteligência considerável. Vendo o demonío se aproximar, Alien inconscientemente fecha os olhos com força. No entanto, a dor esperada não vem. Quando ela, tremendo, abre os olhos, aquele homem que ela tanto despreza está parado na frente dela. Esta espada real, que executou incontáveis nobres e plebeus, está agora, neste momento crítico, a protegendo. O que você está fazendo? É só isso que uma maga de rango algo consegue fazer. Você por acaso se esqueceu do que deveria estar fazendo? Só então Alien se lembra do que havia esquecido temporariamente. Rápido, traga os condutores de mana e a nova pedra de ressonância para cá. Preciso recomeçar o trabalho de reparo da pedra de ressonância. Vendo Alien correr em direção à sala de reparos, Julian pode finalmente se concentrar em lidar com este demonío de chifres duplos. Ele olha para o demonío de chifres duplos, que o encara de perto. Será que eu consigo? Na verdade, não preciso necessariamente eliminá-lo. Desde que a Alien consiga reparar a pedra de ressonância, esta crise será resolvida. Mas substituir a pedra de ressonância leva pelo menos 7 minutos. Em outras palavras, preciso manter aquele monstro, que pode matar instantaneamente até cavaleiros excepcionais, ocupado por mais de 7 minutos. Não há outra escolha. Vamos nessa. Dito e feito. A mão gigante do demonío já o ataca. Julian aperta com força o punho da sua espada, bloqueando as garras do demonío enquanto é arremessado pelos ares. Eu não esperava conseguir aguentar aquele golpe tão facilmente. Ele mais uma vez experiencia de verdade as habilidades físicas monstruosas de Julian, muito além das de pessoas comuns. Mas depender desta espada do luar incompleta está longe de ser o suficiente. No momento em que ele pensa isso, um som metálico ecoa. Julian é arremessado pelo ar e então tosse uma grande golfada de sangue. Aquela coisa atingiu seu abdômen com as 4 patas. Antes que ele possa pensar, acompanhado por um rugido ensurdecedor, o demonío de chifres duplos lança outra perseguição feroz. Não há tempo para reagir, ele apenas branda a espada, seguindo o instinto do seu corpo. Julian sabe que, se continuar assim, a derrota é certa. Ele se concentra e canaliza mana para sua espada. Então, a técnica característica de Julian se manifesta. O brilho da espada do luar começa a aparecer. No momento em que ele desfere um corte vertical ascendente no demonío de chifres duplos, um fluido viscoso como sangue jorra da criatura. A cada passo que ele se aproxima, a cor emocional que emana dela se torna mais intensa. Finalmente, uma luz roxa envolve todo o seu corpo depois que seu instinto de proteção é ativado. O demonío de chifres duplos impulsiona-se do chão e ataca. E esta é a oportunidade. Diferente de antes, uma presa consumida pelo medo não é digna de temor. Quando sua mente está clara, Julian adquire a nova característica, visão penetrante. Ele então exibe um sorriso malicioso. Vamos acabar com isso. Um relâmpago da cor do luar se manifesta de repente. O corpo do demonío de chifres duplos é instantaneamente dividido em. Em um instante, a batalha feroz de agora a pouco parece uma ilusão. Os soldados e cavaleiros que assistiam todos o encaram com olhos chocados. Ao mesmo tempo, boas notícias chegam do lado de Alien. Carregamento da pedra residente completo. A barreira será reiniciada em breve, assim que Alien concluir o reparo da pedra residente. E com o demonío comandante de chifres duplos morto, os lacaios restantes começam a fugir para fora da barreira. Estamos salvos. Sobrevivemos. Todos os soldados suspiram aliviados enquanto olham discretamente para Julian. Seus olhos não demonstram mais medo da notória reputação do carrasco sorridente, mas estão cheios de respeito e gratidão pelo herói que salvou a todos na crise. Obrigado pelo seu trabalho duro, Lord Julian. O olhar de Paran é completamente diferente de quando saíram da capital. Deixarei o rescaldo com você. Lord Paran, não estou familiarizado com esses assuntos. Agradeço. Agora, vou limpar o sangue da minha espada. Encontrei um bom lago antes de vir para cá. Com isso, Julian caminha em direção ao lago. Olhando para o reflexo de seu rosto de olhos fechados no lago, Julian não consegue deixar de suspirar. Pensei que estava morto.
Ou, mais precisamente, perto da morte. Meu primeiro encontro com um demoníaco. E acabou sendo um monstro do nível de chifres duplos. De qualquer forma, sobreviver é uma bênção. Relembrar o que aconteceu ainda parece surreal. O combate real é mais sangrento do que eu imaginava. Embora eu esteja me adaptando gradualmente a este corpo. Ainda não estou totalmente familiarizado com o conteúdo do painel de status. Grande percepção, nível 1. Você possui uma visão excelente, pode descobrir facilmente os pontos fracos do alvo. Detecta mais facilmente as flutuações emocionais do oponente e pode causar dano extra a inimigos que abrigam medo. Aquele golpe final que encerrou a vida do demoníaco de chifres duplos. A trajetória do caminho da espada que eu capturei no instante antes de atacar. Isso deve ser a percepção. Parece que meu conhecimento combinado com a experiência de Julian formou essa característica que pode ver através das fraquezas do oponente. Pensando nisso, ele saca sua espada. A lâmina está coberta por finas rachaduras semelhantes a uma teia de aranha. Isso deve ser o resultado de canalizar mana excessiva de uma só vez. Mais alguns golpes e ela com certeza se estilhaçará por completo. Tanto em poder quanto em estabilidade, ela ainda não atinge o padrão original. O que aprendi com este combate real não foram apenas métodos de luta. Eu também encontrei uma direção sobre como aperfeiçoar esta incompleta Espada do Luar. Enquanto isso, no Conselho de Anciãos, Erland. O terceiro filho da família Clifford, uma das 4 grandes casas do Império. Engole em seco, nervosamente, suportando os olhares sinistros de todas as direções. Então aquele pirralho percebeu nossos planos. Se não fosse pela linhagem do atual chefe da família. Um lixo inútil como você teria sido expulso há muito tempo. Lord Yorin, a Ordem dos Olhos Fechados submeteu recentemente uma proposta ao Secretariado Real. O que é? Estão dizendo que, de agora em diante, durante o teste de entrada para a Ordem, os instrutores não serão mais responsabilizados. Eles adicionaram que, mesmo que ocorram baixas, qualquer tentativa de responsabilização será estritamente proibida. Em nome da família real. No momento em que essas palavras são ditas, Orin bate com o punho na mesa, furioso. Isso significa apoiar a posição de Julian. Um mero cachorrinho da família real se atreve a emitir avisos. Mas, Lord Yorin. Isso pode, na verdade, ser uma oportunidade. Um homem de meia-idade interrompe de repente. O que você quer dizer? Julian, que sempre seguiu apenas as ordens reais. Ele está emitindo alertas agora, isso significa que ele está pensando e agindo de forma independente. É uma variável, mas também uma oportunidade, então, por enquanto, vamos observar. Você quer que a gente fique só olhando? É apenas especulação minha, mas isso pode ser mais útil do que exilar o Julian para a frente norte. Então faremos isso por enquanto. Com isso, a reunião do Conselho está encerrada. Do outro lado, tendo terminado a missão de guarda da Pedra Ressonante, Julian não quer nada mais do que desmaiar e descansar por um dia inteiro. Afinal, ele gastou mana de mais de uma só vez, mas não há tempo para descansar. Julian começa a refletir em sua mente sobre como aperfeiçoar sua técnica especial, a Espada do Luar. Apesar de ter tido um desempenho excelente contra o demoníaco de chifres duplos, isso por si só está longe de ser o suficiente. Afinal, apenas uma parte da lâmina, e não ela inteira, consegue liberar a aura. É por isso que a espada não aguentou. Então, sua atenção se volta para as pedras preciosas na mesa. Elas foram enviadas pela família real através de Lancelot. A afinidade com mana que flui dentro de cada pessoa é diferente. Lancelot assenta enquanto fala. Ele enfia a mão no bolso, pegando um caderno e uma caneta para começar a anotar. É por isso que cada mago se destaca em uma magia diferente, e as habilidades e cores da aura de cada cavaleiro variam. Lancelot continua assentindo e anotando enquanto fala. Ele pega uma pedra preciosa. Todas as coisas no mundo possuem a capacidade de conter mana. Dentre elas, estes tipos de pedras preciosas têm a maior condutividade e capacidade de mana. Quando o mana é ingestado, a cor do rubi se torna cada vez mais viva. Entendo. Mas se entrar em conflito com a própria afinidade de mana, acontece isto. Rachaduras começam a aparecer na superfície do rubi infundido com mana. Vendo as rachaduras, Lancelot não consegue deixar de suspirar, mostrando choque e arrependimento. Por isso, os magos chamam a afinidade com mana de elementos. E os distinguem com 5 cores.
Isso permite uma compreensão mais clara das características do mana. Se entendeu, devolva todas essas pedras preciosas ao tesouro. E quanto a este rubi quebrado? Apenas jogue fora. Espere. Há mais uma coisa. O secretário real solicita a sua presença. Disseram que precisam ouvir o relatório da missão pessoalmente. Enquanto sigo o funcionário em direção à sala de espera. Uma bainha de espada no canto me chama a atenção. Talvez pertença ao acompanhante de um visitante. Há um visitante que chegou antes de mim. Mas ainda assim, parece muito familiar. Quando pego a bainha, aquela estranha sensação de déjà vu, puxando pela minha memória, se torna mais forte. Um corpo forte abriga um espírito forte. Depois de ler a inscrição na borda da bainha, finalmente entendo o que estava me incomodando. Solta essa espada imediatamente, seu verme. Uma voz sinistra surge de repente atrás de mim. Aquele tom, cheio de hostilidade. Isso. Definitivamente não é a voz de um secretário ou de um funcionário. Neste momento, não preciso nem me virar para saber a quem pertence essa voz. No momento em que me virei para confirmar, cabelos dourados em cascata fluíam até sua cintura. E olhos de esmeralda. Mesmo que o descontentamento se concentre naqueles olhos. Isso não diminui sua beleza cativante. Já faz um tempo, Linnea Lumbel. A filha da família Lumbel, uma prestigiada casa de cavaleiros do Império de Atlatan. Ela e Julian são ambos discípulos do Santo da Espada, Iden Reis. Ela também é uma personagem principal. Que morre nas mãos de Julian no trailer do jogo. Há muitas palavras para descrever Linnea Lumbel. Como personagem, se eu pudesse escolher apenas uma, seria a beleza estonteante. A aparência de Linnea é absolutamente deslumbrante. A elegância que flui ao seu redor. Como seguidora fiel do protagonista, ela cativa facilmente o coração dos homens. Iden Reis. Ela está sempre no topo das pesquisas de popularidade. Inesperadamente, vê-la pessoalmente é ainda mais deslumbrante. Se eu não fosse o Julian, eu provavelmente não conseguiria evitar de querer me aproximar dela, mas isso é obviamente impossível. Afinal, Julian é o discípulo que se voltou contra seu mestre. Porque ele está aqui hoje. Será que a pessoa que o secretário está procurando é ele? Sem formalidades. Devolva a espada do mestre. Linnea mostra uma expressão de nojo, gesticulando para pegar a espada. O mestre visitou o palácio, não foi? O que você tem a ver com isso? Só estou perguntando. Afinal, o mestre Aiden já foi meu professor também. Ao terminar, Julian devolve a bainha para Linnea. Então, ele se senta, esperando para ser chamado. Ele consegue ver Linnea curar de raiva, embora registros posteriores afirmem que ela se tornará uma figura notável, superando Julian. Mas, por enquanto, ela é apenas uma garota inexperiente. Senhorita Linnea Lumbel, o mestre Iden Reis a convoca. A atmosfera silenciosa é quebrada por um membro da equipe do secretariado. Linnea se levanta, segurando a bainha, com sua pressa para sair. Fazendo parecer que ficar mais um segundo seria insuportável. Mas ao entrar no secretariado, o mestre Aiden não está em lugar nenhum. Apenas o secretário-geral está lá. Disseram que o mestre Aiden designou a ambos uma missão nas favelas e saiu mais cedo. Claramente, a convocação pessoal do secretário-geral da realeza não era apenas para um relatório de missão. Era também para avaliar pessoalmente a condição de Julian, então o relatório da missão era apenas um pretexto. Depois de terminar seus assuntos, Julian deixa o palácio e vai para a capital. Afinal, agora é o momento perfeito para completar a espada do luar. Aproveitando esta oportunidade para forjar uma arma adequada, incrustando gemas na lâmina. E gravar circuitos de mana é claramente o método mais eficaz no momento. Claro, não é qualquer gema que serve. Ele precisa da Pedra da Lua. E pedras da lua geralmente são negociadas por joalheiros. Logo, Julian chega a uma joalheria. Quer comprar Pedra da Lua. O joalheiro parece aflito. Nossa loja não trabalha com Pedra da Lua. É mesmo. A expressão de Julian se torna feroz. O lojista treme de medo da cabeça aos pés. Mas eu vou dar um jeito de conseguir. Vai ser difícil, mas farei o meu melhor. Após sair da joalheria, Julian começa a refletir sobre a missão. Um demônio apareceu nas favelas da capital. Ordens superiores exigem uma investigação. Depois da investigação real, tudo acabará apenas como um caso não solucionado.
Especialmente porque o local do incidente são as favelas, um lugar com o qual a família real não se importaria nem um pouco. As favelas são como remanescentes deixados para trás. Depois que o Império anexou outras nações à força. Aquelas pessoas não seguem a cultura principal do Império. Nem a religião. Até mesmo suas raças são diferentes. Depois de serem proibidos de entrar na capital. Eles se reuniram para formar as favelas a leste. Se a família real ousasse interferir com as favelas, haveria uma reação enorme. Além disso, eles nunca tiveram essa intenção. Então, por que exatamente Aidan está planejando deixar Linnea ganhar experiência? Desde que cortou os laços com Julian, ele nomeou Linnea como sua discípula pessoal. E tem-a treinado com total dedicação. Logo, eles partem para investigar. Enquanto confirmava a localização marcada na ordem de missão. Linnea de repente passa correndo por Julian para a frente, mas aquela direção está claramente errada. Senhorita Linnea, não é por aí. Ela para aí me encara. Sua expressão desconfiada é óbvia. Então por que essa placa existe? É mais confiável do que o que um forasteiro diz. Eu não sou como você. Não posso agir por vontade própria como você. Eu vou me tornar a próxima Santa da Espada. Antes que ela termine de falar, Linnea já começou a andar para frente. Julian sabe que, não importa o quanto ele diga, ela não vai acreditar nele de qualquer maneira. O caminho da esquerda é a rota correta. Este distrito da favela oriental. É a grande barreira que os jogadores de Demon Kingslayer eventualmente têm que enfrentar. Seus caminhos labirínticos fazem incontáveis jogadores desistirem aqui. Claro que, para um jogador veterano como eu, este lugar é tão familiar quanto a palma da minha mão. Observando a figura de Linnea se afastando, Julian passa a mão pelo cabelo. Então, lentamente, segue os passos dela. Mas não demora muito para Linnea perceber que algo está errado. O layout real aqui é completamente diferente do mapa. O destino é o Distrito 034A. A localização atual é o Distrito 031A. Apenas um pouco mais à frente deveria estar o nosso destino. Distrito 034A. Mas a próxima placa que aparece diz 011C em sequência. O Distrito 032 deveria ter aparecido. Os fatos provaram que Julian estava certo. Eu te avisei. Por causa das construções ilegais. As placas neste distrito da favela não servem para nada. Diz Julian, vindo de trás, embora seu tom não seja diferente do usual. Nessa situação, soa ainda mais irritante que o normal. Cuide da sua vida. Se você sabe tanto, por que não vai sozinho em vez de me seguir? Ela dispara as palavras e continua em frente. Mas as placas que continuam aparecendo não só não os aproximam do distrito 034A, como na verdade os levam para mais longe. Que droga! De volta ao ponto de partida. Linnea bate o pé em frustração. Durante todo esse tempo, Julian continua seguindo atrás dela. Nesse ritmo, eles podem não chegar ao destino hoje. Pensando nisso, Linnea lança um olhar furtivo para Julian atrás dela. Pelo tom dele, ele parece familiarizado com o terreno daqui. Se ela admitir que está errada e o seguir em silêncio, talvez eles consigam chegar ao destino. Não. Não posso engolir meu orgulho. Isso seria uma desonra para a única discípula do mestre. Especialmente para aquele traidor. Ela preferiria morrer a dar o braço a torcer para Julian. Ele é um gênio inigualável, até mesmo o Santo da Espada, Aidan Rick, reconheceu. Embora ela relute em admitir, apenas observar seu trabalho de pés revela muito. Passos precisos sem movimentos desperdiçados, ritmo de respiração perfeito. Aquela intenção assassina aterrorizante emanando dele qualquer um que pratique a espada pode dizer num piscar de olhos. Isso não é aprendido com treinamento, mas inato. Por causa disso, Linnea é sempre comparada a Julian. Se fosse ele, com certeza conseguiria. Se fosse ele, então seria natural. Esses pensamentos soltos se repetem incessantemente na mente de Linnea. Perdida. Nesse momento, um homem maltrapilho e desgrenhado de repente fala. Vejo que vocês estão andando em círculos. É a primeira vez de vocês por aqui. Não é? Conhecem o layout desta área? Posso mostrar o caminho se me pagarem uma bebida. Sem problemas. Linnea entende que neste mundo cruel não existe gentileza sem expectativa de retorno, nem caridade sem motivo. Meu nome é Baden. E você, senhorita? Sou Linnea. Ao ouvir isso,
Baden sorri de orelha a orelha. Parece que pesquei um peixe grande. Julian, ao lado deles, está prestes a se apresentar. Mas Baden se vira e vai embora. Não me interessa o nome desse cara. Apenas me siga. Baden. Sinto que já ouvi esse nome em algum lugar. Logo, sob a liderança de Baden, eles chegam a uma taverna. Garçom, uma bebida para cada um. Vendo que são da capital, o garçom infla o preço de propósito. 30 na arcada. Vendo a expressão vazia de Linnea, Baden se apressa em explicar: as bebidas no distrito da favela geralmente são mais caras. O quê? Só 3R. Que barato. Linnea tira um saco de ouro. Baden olha, incrédulo. Como esperado, a única filha de um nobre é diferente. Ele procura o garçom, dizendo a ele para preparar umas bebidas batizadas. Eles vão aprontar uma das grandes em breve. As bebidas especialmente preparadas são trazidas. Vendo Linnea levar o copo aos lábios. O sorriso de Baden vai de orelha a orelha. De repente, uma mão surge e arranca o copo de Linnea. Essa bebida foi adulterada. Do que você está falando? Baden entra em pânico, fazendo uma expressão feroz. Se não há problema, então beba você. Ou eu vou fazer você beber. O rosto de Julian irradia uma intenção assassina tão intensa que é aterrorizante. Pare com isso, Julian. O que você está fazendo? Ao ouvir o nome do homem, Baden congela instantaneamente, como um cadáver. Ele acabou de dizer Julian. Baden. Como você trouxe esse cão de guarda da realeza para cá? O que faremos agora? O garçom entra em pânico. O cão de guarda da realeza. O demoníaco cruel. Que mata nobres e plebeus sem distinção. Ninguém no Império não conhece sua temível reputação. Está tudo bem. Baden responde, forçando-se a manter a calma. Eu tenho guarda-costas no bar. 3 guarda-costas que estavam de emboscada por perto aparecem. Que bastardo irritante. Um guarda-costas carregando uma adaga fala primeiro. Terminando de ouvir, Julian esmaga o copo em sua mão. Já terminaram de falar? Querem me atacar? Ao ouvir isso, um guarda-costas careca avança com sua lâmina, mas Julian o agarra pela garganta com uma mão. O guarda-costas de trás tenta um ataque surpresa. Julian se vira e o derruba com um soco. Vários homens são contidos apenas pela presença avassaladora de Julian. Incapazes de se mover. Linnea, ao lado deles, segura sua espada. Ainda sem saber o que aconteceu. Quem são essas pessoas, afinal? Quem se importa? Primeiro a gente bate, depois pergunta. Dito isso, Julian pega um caco de vidro e o pressiona contra a garganta de Baden. Então, rendição ou morte. Se você se render, eu não te mato. Já apavorado, Baden não hesita por um momento. Escolhendo a rendição e concordando em ajudar a guiá-los. Ele também fornece algumas informações. Tendo experimentado o lado sombrio da sociedade em primeira mão, Linnea percebe sua grave falta de experiência. Em sua educação anterior, ela nunca encontrou pessoas como essas. Linnea parece um tanto desanimada. Como você sabia que Baden colocou algo nas bebidas? É com isso que você está curiosa? Julian mostra um leve desdém. Sim. Por favor, me diga. Porque antes de entrar no bar, eu senti uma intenção assassina através da percepção de mana. Toda a vida, todas as coisas, todos os fenômenos. A mana habita em tudo que existe. E a mana reage fortemente a outra mana. Espalhe mana estável ao seu redor. Assim, você pode confirmar onde os outros estão escondidos. Como é a localização de um morcego, Julian observa murmurar para si mesma. E sorri secretamente. Na verdade, esse método é comumente usado por magos. E Julian só consegue fazer isso com tanta facilidade por causa de suas enormes e transbordantes reservas de mana. Originalmente, os cavaleiros confiavam em sua intuição única. Ou na percepção de auras para localizar inimigos ocultos, mas agora, ele não é o Julian com força total. Então, ele precisa usar este método para compensar. Mas agora há pouco, o que você perguntou àquele homem? Não foi sobre o incidente na estrada 034, mas sobre as condições de vida. Por que isso? Linnea pergunta, em dúvida. O que estamos investigando? É se demónios apareceram na estrada 034A.
O que as pessoas que moram aqui têm a ver com isso? Claro que tem a ver. Vendo o sorriso calmo de Julian, ela franze a testa. O quanto você sabe sobre demonificação? Você acha que eu sou uma idiota? Não é só quando o Deus demônio Barbatos está por perto e parasita um organismo não humano que o indivíduo se torna um demônio. Quem disse que humanos não podem passar por demonificação? Só porque você nunca viu, não significa que não exista. É apenas uma ocorrência extremamente rara. Linnea escuta, atonita e incrédula. O que você está querendo dizer? Julian continua. Mesmo sendo os bairros pobres. Este lugar fica ao lado da capital, com calçamento de pedras ressonantes. Se demónios aparecessem naturalmente aqui, seria muito improvável. Animais pequenos também são limitados pelo tamanho e é difícil que se desenvolvam. Pelo que você está dizendo. Não é natural nem parasitário. Será que nos bairros pobres faltam hospedeiros adequados para demónios? Como assim? Este lugar não está cheio de hospedeiros. Nesse momento, os olhos de Linnea se encheram de confusão. Então, você está dizendo que as pessoas aqui são todas humanas passando por demonificação? Absurdo. Simplesmente absurdo. Mesmo assim. O que isso tem a ver com as condições de vida? Humanos no início da demonificação têm febres altas. Na última semana, 3 famílias compraram remédios para febre. Só precisamos checar esses lugares, podemos fazer isso em um dia. Linnea retruca, indignada. E se você estiver errado? Se eu estiver errado, a partir de amanhã nos separamos e fazemos as coisas do seu jeito. Senhorita Linnea. Que garota problemática. As 2 primeiras casas não deram em nada. A caminho da terceira casa, Linnea de repente fala com um tom satisfeito. A última. Ela está, sem dúvida, se sentindo convencida de que sua teoria sobre humanos não puderem se demonificar. Está prestes a ser provada. Mas, como dito antes, todos os organismos podem se tornar alvos de demonificação. Humanos são apenas menos propensos. Em comparação com outras criaturas. É logo ali, certo? Linnea aponta para uma residência à distância. Conforme se aproximam, um cheiro cada vez mais forte se torna perceptível. O mesmo aroma da missão de guarda da pedra ressonante. O cheiro de sangue misturado com o fedor de demônio. Logo, eles batem na porta da última casa. Ninguém lá dentro responde. Bem quando se preparam para bater de novo. Acompanhada pelo som de madeira arrastando, a porta se abre lentamente. Quem a abre é uma senhora idosa de cabelos brancos. Ela não tem chifres, nem o muco característico dos demónios. E nitidamente mantém sua sanidade. Claramente, sem relação com a demonificação. No entanto, o olhar hesitante da idosa e seu tom gaguejante indicam algo suspeito lá dentro. Nós somos da organização exclusiva da família real. A Ordem dos Olhos Cerrados. A Ordem dos Olhos Cerrados. Confusão surge nos olhos da idosa. Rapidamente se tornando hostilidade. Fora. Saiam da minha casa agora mesmo. A idosa tenta fechar a porta com violência, mas Julian segura a borda com uma mão. Então, ele puxa com força e a porta é facilmente arrancada. Linnea, ao lado deles, observa. Com o queixo quase no chão. Você deveria ao menos explicar para ela. Você é gentil demais, senhorita Linnea. Isso será a sua ruína. Estamos aqui para investigar. Não para perturbar as pessoas. Você acha que o Império quer este tipo de coerção? O Império só se importa com resultados, eles não ligam para os métodos que você usa. Terminando de falar, Julian olha para a louça na mesa. Vocês estavam comendo agora há pouco. Mas, segundo os dados do Comitê de Moradores, os membros desta casa são uma idosa e seu filho jovem, mas a quantidade de comida aqui é para 3 pessoas. Vocês têm um convidado hoje. Uma pessoa comum no processo de demonização. Não consegue resistir aos impulsos da vontade mortal e remanescente do Deus demônio. Se a idosa na frente deles está bem, o filho que não vimos é altamente suspeito. Não há dúvida de que existe um demônio nesta casa. Ainda há um cheiro de remédio pairando nesta comida. Isso é para drogar os convidados. E então servi-los de alimento para o demônio trancado no quarto. De jeito nenhum. Ao ouvir isso, pânico e descrença surgem no rosto de Linnea. A idosa também entra em pânico e corre em direção à porta trancada. Ela freneticamente tira uma chave do bolso para destrancá-la.
Corra, filho. Saia daqui rápido. No entanto, da porta aberta, uma bocarra grotesca se estende de repente e esmaga o crânio da idosa instantaneamente. Diante de uma cena tão horrenda, Linnea emudece, mas Julian, ao seu lado, permanece estranhamente calmo, assim como na batalha anterior. Contra o demoníaco de 2 chifres. Os instintos de personagem de Julian permitem que ele permaneça composto. Mesmo em tais situações. Um demoníaco coberto de sangue, com um único chifre afiado crescendo lentamente de sua cabeça. Linnea rapidamente saca sua espada da bainha após confirmar que há apenas um chifre. Ela avança e branda a espada, mas é visível que seu corpo está rígido. Provavelmente em pânico pela aparição repentina do demoníaco. No segundo seguinte, o braço do demoníaco, balançando descontroladamente, atinge Linnea com força. Vendo a aura da espada se dissipar gradualmente de sua lâmina, Julian se lembra da falha fatal da personagem de Linnea Lumbel. Seu consumo de mana é maior que o de pessoas normais, mas ela mesma não sabe disso. Nesse ritmo, ela correrá perigo. Se houver baixas durante a missão, especialmente se a discípula do Santo da Espada for ferida, isso certamente atrairá a atenção de todos. Para mim, também é um problema. Eu, que devo interpretar o papel de Julian perfeitamente, não posso levantar a menor suspeita. Então, Julian se põe na frente de Linnea. Vendo isso, Linnea diz com firmeza que não precisa de ajuda. Você não pode se ferir. Não quero me envolver em rumores desnecessários. Além do mais, este também é o meu trabalho. Quando o demoníaco avança em Linnea de novo, Julian ativa a percepção do ofício. Então, segue-se uma série fluida de técnicas de espada. Neste momento, o corpo do demoníaco já está crivado de buracos como um pano rasgado. Com uma resolução desesperada, o demoníaco ainda lança um ataque contra Linnea. O quê? Ele se recuperou. Julian observa Linnea sendo atacada. E grita em pânico, com urgência, afaste-se. Preciso atacar de novo. Mas Linnea, presa em combate corpo a corpo com o demoníaco, simplesmente não consegue se libertar em meio ao pânico. Ela pega um prato da mesa e o estraçalha no rosto do demoníaco. A sopa do prato acaba por bloquear os olhos do demoníaco. Julian aproveita a oportunidade. Ele concentra mana em sua espada. Mas justo quando ele acumula poder, Linnea é capturada e agarrada pela mão do demoníaco de novo. Ao ver Linnea cuspindo sangue, a fúria de Julian chega ao seu ápice. Mana inunda seu corpo por completo, e seus olhos se enchem de intenção assassina. Vendo a oportunidade, ele crava a espada direto no peito do demoníaco. Linnea também consegue se libertar das garras dele. No instante em que o demoníaco perde as forças, ela salta para longe. O demoníaco desaba no chão, morto por hemorragia. Observando Julian matar o demoníaco sem usar a espada do luar, Linnea o encara como se fosse um louco. Se tivesse usado a espada do luar, teria acabado com ele num golpe só. Porque não usou? Porque assim é mais interessante. Como eu pensei. Esse cara é um completo maluco. Após o fim da missão na favela, eles retornam para a capital. Fique com toda a recompensa desta missão. Afinal, eu não fiz nada. Linnea diz com dificuldade. Julian se vira para olhar para Linnea. Embora seus olhares se cruzem, as emoções nunca podem ser lidas em seu rosto. Os olhos semicerrados como sempre, naquele rosto que é uma máscara de ferro. Não diga uma coisa dessas, senhorita Linnea. Somos condiscípulos. Eu odeio você. Linnea afirma em voz alta, de propósito. Muitos não gostam de Julian. Mas quase ninguém diz com tanta franqueza. Claro que, mesmo encarando uma hostilidade tão explícita, Julian não demonstra nenhuma reação. É bem direta, mas que pena. O mestre dizia que o poder vem com responsabilidade. Mas você usa seu poder sem o menor senso de responsabilidade. Sua falta de autocontrole é terrível. Não me admira que o mestre tenha te mandado embora. Relembrando a força avassaladora que ele acabou de exibir contra o demoníaco. A insatisfação reprimida de Linnea vem à tona. Por que agir contra os ensinamentos do mestre? Porque você tenta matar o mestre. Autocontrole é uma virtude que só os covardes precisam. Está dizendo que o mestre também é um covarde. Incapaz de tolerar insultos ao seu mestre. Linnea cerra os punhos com força. Percebendo ou não a raiva dela, Julian continua a falar, calmamente. A senhorita Linnea é mesmo ingênua sobre o mundo.
Algumas pessoas nasceram para viver sem limites. Nem todo mundo vive aquela vida nobre e rigorosamente disciplinada. E essas pessoas, na verdade, são a maioria neste mundo. Enfim, obrigado pelo seu esforço hoje. E obrigado por dividir a recompensa da missão comigo. Com uma risada curta, Julian termina de falar e vai andando em direção ao palácio. Vendo-o se afastar, Linnea franze a testa. Uma vida sem limites. De acordo com os ensinamentos do mestre. Isso é totalmente incompreensível. A mente de Linnea está uma bagunça. De volta. Um cumprimento interrompe seus pensamentos. Nesse instante, um homem na carruagem encara Linnea. Tio Elgin. Este membro da família Lumbel é o irmão mais novo do pai dela. Se está indo para a mansão, eu te levo. Suba a bordo. Sem outra escolha, Linnea entra na carruagem. Acabou de cumprir a tarefa do mestre Aidan. Correu tudo bem. No momento em que ela vai responder que sim, Linnea de repente se dá conta de que não fez absolutamente nada durante a missão. Apesar do resultado ter sido aceitável, admitir isso é constrangedor. Foi. Tudo bem, eu acho. Que bom. O mestre Aidan com certeza não se enganou sobre seu talento. Mas não pegue pesado demais consigo mesma. Elgin olha para Linnea, preocupado. A propósito, aquele rapaz que estava com você mais cedo. Não seria o Julian, por acaso? Por causa dos movimentos dele recentemente. O Conselho de Anciãos tem estado em alerta. Ouvi dizer que o secretariado até apresentou um caso para revisão. Pressionando o Conselho. Entre a nobreza do Império. É difícil encontrar alguém que não esteja interessado no Julian. Como nobre. Não é estranho que Elgin tenha tais dúvidas. Aquele notório lacaio da realeza. Sua ascensão e queda são pontos de interesse para aqueles no poder e tópicos avidamente discutidos pelos fofoqueiros. Além disso, ser um lacaio da realeza, mesmo tendo nascido na nobreza, o torna impossível de ignorar. Apesar de ser um nobre, ele está pressionando o Conselho de Anciãos. Um homem verdadeiramente incompreensível. Mas o que exige mais cautela é o próprio Julian. Elgin segura a mão de Linnea e continua com uma voz preocupada. Não importa o motivo, não se aproxime dele, aquele homem é uma figura extremamente perigosa. Não existe camaradagem com ele, ele não considera relações interpessoais de forma alguma. Como nobres, ele é alguém que devemos evitar. Eu entendo, tio. Mas ele é realmente poderoso. Uma esgrima perfeita, calmo mesmo em momentos críticos. A contenção para não abusar do poder e alocar a força com precisão. Combina muito bem com o seu ideal de esgrima. A visão para atingir com precisão os pontos vitais de um demônio. Sem usar aura, e a capacidade física para executar tais movimentos. Ele é forte. Muito mais forte do que eu. Enquanto isso, Julian chega ao escritório do comandante. Para relatar sua missão ao comandante Alduin. O que exatamente você fez? Alduin parece furioso. Posso perguntar o que aconteceu? Vários pensamentos passaram pela mente de Julian. Será que cometi algum erro? Pensando bem, Alduin já tinha ficado desconfiado da sua maneira de falar. Você não foi às favelas para confirmar os rumores sobre avistamentos de demônios? Isso mesmo. E confirmei que eram verdadeiros. Mas por que um criminoso se entregaria e mencionaria especificamente o seu nome? A princípio, Julian não faz ideia do que Alduin está falando. Mas ao ouvir isso, ele percebe instantaneamente que se trata de Biden, das favelas. Ele disse a Biden para se entregar, mas nunca esperou que ele realmente o fizesse. Talvez ele tenha se conscientizado de seus crimes e veio se arrepender. Quanto ao porquê de ter mencionado meu nome, não faço a menor ideia. Alduin não diz nada depois de ouvir isso, mas ainda lança um olhar desconfiado para Julian e suspira. Ele então entrega um documento. Este é o seu subsídio operacional. Incluindo bônus por completar 2 missões desta vez. O subsídio operacional é basicamente o seu salário. Olhando para o detalhamento do salário, Julian não consegue parar de sorrir. 11.000 NAR. Olhando mais de perto, o salário regular da Ordem dos Olhos Cerrados não é tão alto. Isso significa que ele está ganhando uma quantia tão generosa graças à conclusão de 2 missões recentemente. Além disso, Linnea lhe deu toda a sua parte nesta missão. Diante deste enorme pagamento, Julian murmura inconscientemente para si mesmo. Alduin concorda também. É um pouco menos que o normal,
afinal. Você tirou muitos dias de folga este mês devido a uma lesão. Ao ouvir isso, Julian sorri amargamente para si mesmo. Então, normalmente ele ganha ainda mais. Julian realmente não é uma pessoa comum. Ser o lacaio da família real não é uma posição que qualquer um pode ocupar. Mas de repente ele nota uma seção marcada com números negativos. Rabiscada às pressas. Lista de itens de dedução salarial, taxa de administração da propriedade, salários mensais dos servos. Certo. Isso ele consegue entender. Os valores não são muito grandes. Taxa de manutenção da Associação Imperial de Artes. Taxa de assinatura de revista. Tudo bem, estes também são quase aceitáveis. Ele já sabia que Julian amava a arte e gastaria rios de dinheiro com isso. Mas essa taxa de assinatura é um absurdo. Prestações para a coleção Universo do mestre pintor Crucius. Esse tolo perdeu completamente a cabeça. É por isso que os detalhes do desconto no All-Elite mostram valores astronómicos, e a linha final. Salário líquido é igual a 900 NAR. Para um nobre como Julian, o que sobra é ridiculamente pouco. Será que esse cara tem alguma economia? Julian fecha os olhos. Imaginando a propriedade cheia de antiguidades inúteis, a sala de estar, o quarto. Até mesmo o escritório, todos lotados de obras de arte. Esse idiota não guardou um único centavo. Ele ainda precisa buscar a pedra da lua feita sob medida na joalheria mais tarde. Como ele vai fazer isso sem dinheiro? Ele não tem outra escolha a não ser procurar soluções. Através de missões. Comandante Alduin, há alguma missão nova? Um lampejo de confusão cruza os olhos de Alduin. Esta é a primeira vez que ouço você perguntar por iniciativa própria. Infelizmente, não há nenhuma. Ao ouvir isso, Julian suspira por dentro. O carrasco sorridente do Império. O demoníaco com a máscara de ferro em brasa, o ex-primeiro discípulo do Santo da Espada. Julian Clayford Platon, um homem com inúmeros títulos, tanto gloriosos quanto infames. E mesmo assim, ele não tem nenhuma economia. É verdadeiramente inimaginável. Eu já te disse muitas vezes. Para não comprar tantos itens de luxo. Mas está com pouco dinheiro. Você pode vender sua coleção de pinturas. Alduin diz com um brilho zombeteiro nos olhos. Uma única frase o desperta de seu torpor. É exatamente isso que ele fará. Obrigado pelo lembrete. Ouvindo as palavras de Julian, Alduin parece um tanto incrédulo. Afinal, Julian valorizava suas pinturas como a própria vida. Vou vender todas elas. Com isso, ele sai do escritório. Deixando para trás um Alduin completamente chocado. Esse cara deve estar desesperado por dinheiro. Enquanto isso, membros do Conselho de Anciãos Nobres começam a discutir sobre Julian. Aquele monstro derrotou um demoníaco. Sem nem mesmo usar a espada do luar. Ele é tão perigoso quanto um cavalo selvagem. Fora de controle. Um Jinryun do Conselho comenta com emoção. Eu entendo. Odin sorri maliciosamente. Neste momento, um servo se aproxima e ele vê Egan sair correndo. Parece que os membros do Conselho não têm grandes esperanças para Julian. Ele realmente derrotou um demoníaco sem usar a espada do luar. Sim. Então ele é verdadeiramente um monstro. Devo prosseguir de acordo com o plano. Sim, ele eventualmente se tornará um dos meus ativos. Logo, Julian chega à galeria de arte. Bem-vindo, Lord Julian. Sou Felso, um avaliador da galeria de arte de Cosmos. Olá. Então, vamos primeiro dar uma olhada no item que deseja avaliar. Os dois chegam rapidamente a um item coberto por uma lona. Assim que o pano é levantado, uma pintura a óleo é revelada. Ao ver a pintura, o avaliador não consegue esconder um sorriso. Ele começa a examinar a obra de arte de perto, pegando até uma lupa para uma análise detalhada. Vários minutos depois, o avaliador mostra um sorriso sem graça. Sinto muito, mas esta é uma falsificação. Ele deveria ter trazido uma diferente. Ele pensou que, por estar pendurada na entrada da propriedade, seria uma obra de arte de alta qualidade. Aparentemente não. No entanto, uma falsificação tão semelhante. É algo que estou vendo pela primeira vez. Eu gostaria de comprá-la. O que acha de 1000 NAR? Felizmente, o avaliador expressa interesse em comprá-la. E o preço parece razoavelmente justo. Mas para comprar a Pedra da Lua, isso não é nem de longe o suficiente. Lord Julian, por favor,
espera um momento. Vou buscar o contrato. Após falar, o avaliador se dirige para os fundos da galeria. Julian encara a pintura em silêncio. Como esse cara acabou comprando uma falsificação. Esta não é uma obra de Crucius Vincent. Alien aparece de repente. Isso assusta o avaliador que está por perto. O que você acabou de dizer? Alien aponta o dedo para a pintura diante deles. A parte de baixo da pintura não tem a assinatura de Crucius Vincent. Esta é autêntica. Ao ouvir isso, o avaliador já está suando em bicas. A intenção assassina de Julian ao seu lado mal pode ser contida. Você ousa me enganar. O avaliador fica tão apavorado com a cena que desaba no chão, com o corpo todo envolto numa aura roxa de medo. Mas, quando Julian está prestes a puni-lo, Alien o impede. Nenhum avaliador pode ser 100% preciso. Um erro de julgamento ocasional é humano. Ouvindo isso, Julian volta à realidade com um sorriso sem graça. Ele quase perdeu a compostura em público. Nesse caso, o preço da avaliação vai mudar. Peço sinceras desculpas, Lord Julian. Se for autêntica, nossa galeria simplesmente não tem como comprá-la. Então, quanto esta pintura realmente vale? O avaliador, pálido, não consegue falar. Eu não tenho a intenção de responsabilizá-lo pelo erro. Eu simplesmente não sei como lidar com esta pintura. Que tal eu te apresentar a alguém? Se for de Crucius, conheço um comprador que ele levará sem questionar. No entanto, tenho duas condições. Primeiro, você não deve causar problemas para aquele avaliador. Segundo, me ajude com uma coisa. Tudo bem, não tenho nenhuma missão no momento, de qualquer forma. Prazer em fazer negócios. Não me entenda mal, não estou te ajudando por bondade. Você me ajudou a substituir a pedra residente da última vez. Considere isso como um pagamento pelo favor. Então, o que você precisa que eu faça? Um guarda de patrulha noturna na Academia Vale alega que foi atacado por um fantasma. A história de fantasma pode ser um boato inventado por alunos. No início, o corpo docente não o levou a sério. Perto daquele prédio antigo à meia-noite, sons estranhos sempre podiam ser ouvidos. Além disso, os ataques continuaram ocorrendo, um após o outro, com mais e mais guardas se ferindo. Acho que é um demónio, mas, teoricamente, a academia tem uma barreira de proteção. Não deveria haver demónios lá. É possível que ele tenha entrado quando a barreira estava fraca. A barreira não tem estado muito estável ultimamente. Agora, cada vez menos pessoas estão dispostas a ficar de guarda. Isso precisa ser resolvido. Então, esta é a pessoa que você trouxe para ajudar. Enquanto eles discutem, um homem interrompe no meio do caminho. O recém-chegado não é ninguém menos que o instrutor de magia e mago bonitão da Academia Vale, Godfrey. Lord Julian. É um prazer conhecê-lo. Não esperava encontrá-lo em um lugar como este tão cedo. O bonitão volta a olhar para Alien. Falando nisso, senhorita. Alien se meteu numa tarefa bem problemática. Que tarefa problemática? Este é o meu dever para com os alunos. Nunca considerei isso problemático. É verdade, em termos de linhagem, a senhorita Alien realmente não tem do que reclamar. Se você quer se livrar do rótulo de origem da família secundária, terá que se esforçar muito. Quem deveria se esforçar é você. Bonitão. Alien não recua. Sua última tese mal passou. Pior do que eu, da família secundária. O quê? O rosto do homem fica vermelho. Lixo da família secundária não deveria nem ser contratado. Saiba o seu lugar. Mas, imediatamente, Julian avança pelo lado. Ele rapidamente levanta sua lâmina. Isso aterroriza os dois ao lado dele. Ambos fecham os olhos com força. Eles não se atrevem a respirar. No segundo seguinte, um buraco se abre na parede, brilhando em vermelho por dentro. Os dois olham para cima e veem diabretes demoníacos rastejando para fora do buraco. Felizmente, Julian tem reflexos rápidos. Sua lâmina reluz e os diabretes caem com tudo. Eles caem bem em cima do bonitão. Socorro! Estou sendo esmagado por demónios. O bonitão grita freneticamente. Então, você precisa que eu, da família secundária, te salve. Julian sorri maliciosamente. Apesar de você ser bem covarde. Olhe.
Ailian de repente aponta para a distância. Aqueles diabretes estão se juntando em um só lugar. E eles estão se amontoando rapidamente. Eles se transformam em um demonío enorme. Então essa é a sua verdadeira forma. Vendo isso, Julian não hesita nem por um segundo. Ele saca sua lâmina e salta para frente. Um golpe. 2 golpes. O demonío uiva de dor com a surra e até começa a se dividir para escapar. Dividir-se significa que os indivíduos ficam menores, e indivíduos menores significam menos força. Julian sabe que esta é uma oportunidade para um golpe fatal, praticamente sem preparação. O demonío se torna instantaneamente uma pilha de gosma. E com isso, estava feito. Ailian começa a reforçar a barreira de pedra residente. Como você o detectou? O quê? A localização do demonío. Nem a barreira de pedra residente nem os sensores de detecção. O encontraram. Como exatamente você o descobriu? Julian sabe que não pode de jeito nenhum dizer que o detectou. Lendo a aura sinistra que emanava do demonío. Ninguém neste mundo conhece essa mecânica de jogo. É um segredo. Bem, não vamos falar sobre isso por agora. Você acabou de dar importância à linhagem da família secundária para o bonitão, não foi? Você não costumava menosprezar as famílias secundárias também. Julian a olha, confuso. Sim. Você esqueceu que costumava me chamar de mestiça. Mas agora, de repente, você defende as famílias secundárias. Isso é muito estranho. Todos têm medo de você, então não ousam dizer nada. Mas essa sua atitude grosseira é algo com que já estou bem acostumada. Bem. Seja da família principal ou da secundária, todos compartilhamos o mesmo sangue. Admito que errei no que disse naquela época. Ouvindo isso, o rosto de Ailian fica vermelho vivo. Isso. É um pedido de desculpas. Obrigada por me ajudar com um favor tão grande. De nada, diz Julian com os olhos semicerrados. Já que cumpri o meu pedido. Vou-te levar para encontrar aquele comprador agora. Logo, com a apresentação de Ailian. Julian leva a pintura sozinho até o comprador. Ao ver a obra, Alom se levanta na mesma hora, empolgado. Meu Deus! Pensar que eu veria esta obra-prima com meus próprios olhos em vida. Ele examina cuidadosamente a obra de arte. Como se estivesse imerso nela. Ele então começa a contar a história por trás da pintura. Esta é a obra final do mestre pintor, Crucius. Ele uma vez escreveu para seu irmão mais novo, que o apoiou por muito tempo. Ele derramou sua tristeza e solidão supremas nesta pintura. Sim. Você está absolutamente certo, Julian responde, concordando superficialmente. Vendo a reação tão indiferente de Julian, um traço de decepção surge no rosto de Alom. Ao mesmo tempo, uma névoa tênue aparece sobre sua cabeça, a aura da negação, indicando suspeita. Será que há algo de errado com esta pintura? Mas, a julgar pela avaliação de Ailian e pela reação de Alom ao vê-la, ela deve ser autêntica. Do que exatamente ele está desconfiando? Você entende mesmo esta pintura? Para mim, você só está interessado no dinheiro. Eu só preciso pagar um preço justo para levá-la. Mas eu prefiro negociar com pessoas que compreendem seu valor. Ah, então é disso que ele suspeita. Entendendo a situação. Julian naturalmente sabe o que fazer. O mestre pintor Crucius faleceu pouco depois de criar esta obra, e é por isso que esta pintura não tem preço. Ailian fecha os olhos em contemplação por alguns segundos. Parece que as palavras de Julian funcionaram. A névoa cinzenta acima de sua cabeça se dissipou. Eu não esperava que você tivesse alguma noção sobre a arte. Crucius morreu no exato local retratado na pintura. O vice-diretor Alom acende com cuidado. Então, vamos discutir o valor. Lord Julian. Ao ouvir isso, Julian assenta ansiosamente. Então, Alom dá uma tosse teatral. Que tal este valor? Alom levanta cautelosamente 4 dedos. 40.000 NAR. Mesmo depois de comprar a Pedra da Lua, sobraria bastante. Embora seja mais alto do que o esperado, ainda é um tanto insatisfatório. Julian começa a negociar. Esta é uma obra que entrou em sua era de ouro. Após a morte do artista. Você está absolutamente certo, Lord Julian. Alom lança um olhar de confirmação. Nenhuma névoa cinzenta aparece sobre sua cabeça. Esta é a obra final que Crucius deixou para trás.
Uma peça que trouxe um desfecho para sua vida conturbada. Então, eu adicionarei mais 10.000. Isso dá um total de 500.000 NAR. Que tal? 500.000 NAR. Ele finalmente entende o que o avaliador quis dizer sobre não poder pagar por ela. Mesmo com toda a galeria. Julian engole em seco, embora seja um tanto inacreditável. O controle facial e o sorriso característicos de Julian conseguiram manter sua compostura. Foi um prazer fazer negócios. A cena muda e Alien também chega à casa de Alom. Vice-diretor Alom. Enquanto Alien se curva, Alom está examinando a pintura recém-comprada. Ah, Alien. Ouvi dizer que você cuidou do assunto do prédio antigo. Você trabalhou duro, professor Alien. Mas o que vou lhe dizer deve permanecer confidencial. Este incidente está muito provavelmente ligado à Sociedade da Alvorada. A Sociedade da Alvorada. Porque eles atacariam a Academia. A Sociedade da Alvorada é uma organização de adoradores de demónios que surgiu recentemente no Império. Isso ainda não foi totalmente investigado, então decidimos manter em sigilo por enquanto. Mas não há necessidade de se preocupar muito. Eu já reforcei a barreira. A propósito, como foi sua conversa com Julian? Correu muito bem, graças a ele. Consegui adquirir a obra com que tanto sonhava. Que maravilha! O Lord Julian já partiu. Ele saiu apressado assim que recebeu o dinheiro. Disse que ia comprar um monte de pedras da lua. Ao ouvir isso, Alien se levanta imediatamente e se vira para sair. Acontece que a submissão da tese de Alien para a Torre da Magia desta vez requer pedras da lua. Quando Alien corre para a joalheria, o dono diz a ela que não sobrou nenhuma. Ao ouvir que não resta uma única pedra da lua, Alien sente seu mundo desabar. Isso significa que sua tese está arruinada. Enquanto isso, Julian, tendo comprado as pedras da lua, logo chega à oficina do ferreiro. Ele quer forjar uma espada capaz de suportar o poder da luz da lua. A oficina de ferreiro mais famosa da capital, a Forja do Crepúsculo. É também onde o santo da espada, Aidan Rick, mandou forjar sua espada, mas... Quando o ferreiro ouve que ele quer forjar uma espada com pedras preciosas, ele se recusa terminantemente a ajudar. Isso não é uma espada. É apenas uma peça decorativa. Meu orgulho não me permite fazer tal coisa. Furioso, Rouge bate com a palma da mão na mesa de madeira. Os projetos na mesa tremulam levemente com o impacto. Na Forja do Crepúsculo, só fabricamos armas para cavaleiros. Então, se você quer peças decorativas, por favor, procure em outro lugar. Eu não vim aqui para fazer uma peça decorativa, mas para forjar uma arma. O olhar de Rouge se torna mais afiado. Uma arma. Olhando o projeto que você enviou, você quer embutir uma pedra da lua. No centro da lâmina. Pedras da lua são gemas preciosas. A resistência delas é inerentemente inferior à de um metal comum, e você também quer que padrões de mana sejam entalhados nela. Esse tipo de espada vai se estilhaçar com um único golpe. Vendo que Julia não cederia. O rosto de Rouge se contorce de raiva. Nesse momento, uma bela mulher sentada por perto mostra uma expressão preocupada. Lord Julian. Nós gravamos o selo da nossa oficina nas armas que forjamos. Se esta arma quebrar depois de um único uso, isso vai prejudicar a reputação da nossa marca. Afinal, pedras da lua são gemas. Uma espada forjada com uma gema como núcleo será inevitavelmente frágil. Esperamos que o Lord Julian possa entender nossas preocupações. Então, contanto que eu garanta que a espada não vai quebrar. Não seria o suficiente. Ah. Você acha que isso é possível? Pedras da lua são minerais com dureza inferior à de gemas comuns. Se estão preocupados, que tal isto? Eu darei o pagamento e as gemas. Primeiro. Vocês forjam a espada, e então? Testamos se eu consigo usar a lâmina sem danificá-la. Onde você quer chegar? Ignorando o estado agitado de Rouge. Julian continua. Se ela quebrar durante o teste, eu abro mão da taxa de personalização já paga. O que acham? Fechado. Se ela quebrar durante o teste, fingiremos que nada aconteceu. Vários dias depois, após os ferreiros trabalharem dia e noite, a espada finalmente está completa. No momento em que ele a empunha, uma sensação fria se espalha da ponta dos seus dedos. Quando a mana fluindo em seu corpo é infundida no cabo, a lâmina subitamente brilha em azul. Sim.
Esta é a verdadeira espada do luar. Pouco tempo depois, eles chegam a um espaço amplo e aberto. Os ferreiros se reúnem para assistir. Então, Rouge traz um manequim de madeira com armadura. Se o Lord Julian conseguir partir esta armadura, ponto com a espada de pedra da lua, poderemos confiantemente entregá-la a você. Olhando de perto, a armadura tem pequenos arranhões por toda parte. A espessura da armadura é de 1 centímetro inteiro. Armaduras comuns têm apenas 2 milímetros de espessura. Mais do que uma armadura, isso parece mais um bloco de ferro. Assim que tudo está pronto, Julian agarra o cabo da espada de pedra da lua. Ele regula sua respiração por um instante e infunde mana na lâmina. Prendendo a respiração, ele ergue a espada bem alto. À medida que a sombra da espada desce, todos, sem exceção, arregalam os olhos em choque, olhando para os fragmentos de armadura espalhados no chão. E a espada do luar completamente intacta na mão de Julian. Ele conseguiu. Nesse momento, a caixa de diálogo diante de seus olhos também indica. A característica lâmina do luar incompleta evoluiu para lâmina do luar completa. Um sorriso satisfeito aparece no rosto de Julian. Mesmo com uma quantidade imensa de mana infundida, a lâmina não mostra nenhum desgaste. Eu realmente subestimei você, diz Rouge, sem jeito, ao lado. Mas, mesmo enquanto Julian está de saída, Rouge permanece inquieto, avisando-o repetidamente para não deixá-la quebrar. Enquanto isso, mestre e discípula, Aidan e Linnea, ao saberem que Julian cortou sem esforço o manequim de armadura, ambos acham incrível. Ele ainda é tão excepcional. É uma pena que não pude ver com meus próprios olhos. Você não foi a uma missão com ele? Como foi? Sim. Ele é muito forte. Assustadoramente forte. Você não acha que ele é um pouco estranho? Estranho. O que quer dizer? Eu acho que ele se parece um pouco com alguém da Sociedade da Alvorada. Depois de sair da oficina do ferreiro, Model, Julian volta para casa animado, sentindo que está se tornando cada vez mais o verdadeiro Julian. Mas ele também não pode esquecer que seu objetivo é retornar ao seu mundo original. Ele entende que não pode continuar vivendo neste mundo como Julian. Afinal, este mundo está destinado a perecer. O final do jogo exige que Aidan impeça a ressurreição do rei demoníaco, então ele precisa evitar que as coisas piorem. A história chegou na fase em que a Sociedade da Alvorada aparece. Esta é uma organização vilã e obstinada. Eles farão de tudo para ressuscitar o rei demoníaco Barbados. Eles também são os inimigos mortais de Aidan. O pai de Linai foi morto por essa organização. Ele precisa cooperar com Aidan agora, mas convencê-lo não será fácil. O que ele deveria fazer? Talvez como o Julian original da história. Se infiltrar na Sociedade da Alvorada para obter informações. Mas como ele conseguiria entrar? Justo quando Julian está pensando nisso, seu corpo ativa o traço intuição surpreendente. Quem está aí? Mas o beco está completamente vazio. Ele não consegue sentir presença alguma. Quem poderia ser? É uma ilusão. Mas a intuição surpreendente nunca erra. Então, um som de aterrissagem ecoa. Uma figura encapuzada aparece diante dele. Nos encontramos de novo, Julian. A pessoa é uma mulher pequena. Ela é uma bruxa com um conhecimento excepcional em magia das trevas. Micaela Eleanor, uma bispa da Sociedade da Alvorada. Quanto ao homem ao lado dela, ele deve ser o inimigo mortal de Aidan. Eleanor. Julian é o primeiro a falar, e Eleanor também vai direto ao ponto. Mesmo vestida assim, você ainda me reconheceu. Realmente digno do nome Julian. Claro. Eu sei até o que você quer fazer. Isso facilita muitas coisas, então. Eleanor responde, batendo palmas. Que tal nos dar uma resposta agora mesmo? O quê? Na verdade, Julian não faz a menor ideia do que ela está falando. Ele estava apenas blufando. Isso. Eu ainda preciso pensar com cuidado. Julian responde, fingindo calma. Isso não vai dar, Lord Julian. Afinal, foi você quem primeiro se ofereceu para entrar na sociedade. Isso mesmo. Então, por favor, me deixe pensar mais um pouco. Além do mais, não há um prazo para entrar. Ou há? O coração de Julian dispara. Ele nunca esperou por isso.
Julian já tinha entrado em contato com a Sociedade da Alvorada e se candidatado para entrar. Isso é verdade. Contudo, você deve entender que nós podemos ter nossas próprias ressalvas. Eleanor responde, um pouco apreensiva. E se você estiver usando a sua entrada como um pretexto para nos investigar e capturar? Afinal, você é o cão de guarda mais leal da família real. Ao ouvir isso, Julian mergulha em pensamentos. Droga, eles já estão desconfiados. Mas eu não estou aqui para investigar a Sociedade da Alvorada. Eu quero entrar na organização. Se o Império descobrir, eu estou frito. E isso vai levar ao pior final de todos. Se o Aidan descobrir que entrei para a Sociedade da Alvorada, um de nós terá que morrer. Assim, eu nunca vou conseguir sair deste mundo do jogo. Como eu saio dessa situação? Eu não sabia que seria suspeito de estar envolvido nisso. Julian hesita por um bom tempo antes de responder. Vocês sabem demais. E se eu insistir em me retirar? O tom de Julian fica sério. Então, vocês terão que ficar aqui hoje. O homem estala a língua e dá um passo à frente, jogando seu manto para trás. Revelando que o homem musculoso é Monsieur, da divisão de combate da Sociedade da Alvorada. Possuindo uma proeza em combate muito superior à de cavaleiros comuns. Lembre-se desta cicatriz. Ele aponta para o olho esquerdo, esta ferida que você cravou em mim lateja toda a noite. Desculpe, eu não me lembro de fracotes. São as palavras dele. Os dois se encaram. A batalha está prestes a eclodir. No segundo seguinte, Monsieur de repente impulsiona os pés no chão. E avança. Julian ativa sua habilidade passiva, intuição surpreendente. Ele saca sua espada para bloquear. Mas, na pressa, o que ele saca não é a espada do luar. É uma lâmina de ferro comum. Vai ter que servir por enquanto. No beco estreito, a espada colide com o punho. Faíscas voam, iluminando brevemente todo o lugar. Após uma troca de golpes, a espada de Julian já mostra rachaduras graves. Isso está ficando perigoso. No momento em que Julian recua um passo. Tentando se recompor, Monsieur abre um sorriso de satisfação sinistra. Então, ele canaliza todo o seu poder em seu punho e golpeia ferozmente na direção de Julian. Julian não consegue desviar a tempo. O punho acerta em cheio o seu peito. Ele é instantaneamente arremessado contra a parede, e a espada se parte em duas. E então? Qual é a sensação de ser espancado assim por um fracote? Monsieur não se esquece de provocar. Ao ouvir isso, o corpo inteiro de Julian queima de fúria. É verdade. Porque ele tem que estar sempre limpando a bagunça do Julian. Ele está cansado de lidar passivamente com os problemas que o Julian original causou. Os dois espectadores próximos mostram expressões de incredulidade. Impossível. Ferido desse jeito e ele ainda consegue se mover. No entanto, as emoções de Julian atingiram seu ápice. Ele apoia as mãos nos joelhos. Preparando-se para levantar. A janela pop-up ao seu lado se ilumina, exibindo traço inerente. Olho do despertar se manifestou. Isso está realmente me dando nos nervos.